Assista esse vídeo que eu vou te mostrar o que o Blue Sky Plan pode te ajudar fazendo a análise oclusal dinâmica. Ela vai melhorar o seu diagnóstico e a comunicação com o seu paciente. Bom, nesta aula eu quero te mostrar como é feito a análise oclusal dinâmica. Muito importante para que a gente possa entender os pontos de contatos do paciente e levar isso em consideração para que a gente possa fazer o tratamento ortodôntico, ok? Então vamos lá. Então aqui eu tenho todos os registros de mordida colocados neste modelo. Tá? Então o que nós podemos fazer com isso? Primeiramente, eu tenho aqui no meu lado direito, nós vamos mostrar proximidade. Tá? Então, mostrar proximidade significa que eu vou entender quais são os contatos deste paciente em máxima intercuspidação habitual, tá? Então eu vou aqui nessa janelinha, desabilito temporariamente a mandíbula e vou ver aqui os contatos, tá? Então esses contatos são realmente onde ele está ocluindo, tá? Então ele tem contatos bilaterais com uma zona um pouco mais avermelhada aqui, isso significa um contato um pouco maior desse lado e nessas regiões aqui também. Esse paciente, ele tem um cruzamento dentário nessa região aqui do lado direito, observem, né? Então ele tem uma mordida de Broad, uma mordida ao contrário, cruzado ao contrário, tá? Onde ele toca vestibular com o palatino do molar, tá? É por isso que eu tenho essa oclusão desse lado um pouco errada, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha lá. Tá vendo? Então ele está tocando inclusive um pouco aqui em mucosa. Tá? Bom, muito bem. Vamos habilitar a mandíbula novamente. Tá? Bom, então aqui eu tenho o modelo articulado e os registros feitos. Agora, nós vamos começar a fazer a movimentação dessa mandíbula, tá? Eu tenho, abaixo do mover a mandíbula para a posição, eu tenho animar o movimento da mandíbula, tá? Então, essa animação é feita da seguinte maneira. Qual é o movimento que eu quero? Eu quero que esse modelo faça o movimento de lateralidade direito. Então eu clico em lateralidade direito, tá? Vou aqui em animação, eu vou habilitar essa flechinha aqui de animações, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho a velocidade da animação. Então eu posso ter um movimento muito rápido ou mais lento, tá? Então vamos lá, animar o movimento. Eu já estou pedindo para ele animar o movimento para a lateralidade direita. Então, clico aqui. Ele vai para a lateralidade direita. Exatamente o movimento que foi, aliás, o registro que foi feito lá no scanner. Correto? Muito bem. Aqui eu posso também habilitar esta janelinha para ver os toques que esse paciente tem em lateralidade. Então, ele faz a lateralidade em grupo, com toques um pouco maiores em molar e em canino. Do lado esquerdo, desoclui praticamente um pequeno toque aqui. Tá bom? Então vamos lá. Habilitamos novamente a mandíbula. Voltamos essa mandíbula para MH. Então toda vez que eu quero fazer o movimento seguinte, eu peço para ele voltar para MH. Tá bom? Volto para MH, move para MH, escolho lateralidade esquerda. Lateralidade esquerda, animar o movimento. Ok? Vejo esse movimento, desabilito a mandíbula e observo a mesma coisa, né? Então ele tem uma lateralidade esquerda com um toque já agora, olha, em laterais, caninos e um pouco no molar. Esses toques indicam a possibilidade de nós fazermos aí movimentações dentárias no nosso tratamento, certo? Muito bem, habilitamos novamente a mandíbula, voltamos para a posição original, MH,
mover a mandíbula para a posição, tá? Próximo, protrusão, animar o movimento. Vai fazer o movimento, vamos avaliar como é que estão os toques. Olha, ele já tem nesse movimento de protrusão, o que não é muito aconselhável, né? Ele já tem toques nesses molares. Então, essa região aqui é uma região de interesse para que a gente possa, lá no tratamento, poder fazer algum movimento que livre esses dentes dessa posição. Ok? Voltamos com a mandíbula e voltamos para a NH. Agora, cêntrica. Animar o movimento em cêntrica. Então, na verdade, esse movimento em cêntrica é quando eu manipulo o paciente para que eu consiga deixar os côndilos numa posição mais harmônica, ou seja, que eles fiquem equilibrados, tá? E já te digo que esse paciente tem uma DTM, ele tem um problema de articulação temporomandibular, tá? E na manipulação, eu percebo que ele toca inicialmente alguns dentes para depois deslocar a mandíbula e ter todos os contatos em NH. Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui qual é a posição excêntrica que ele oclui. Olha, ele tem muito pouco em azul, são toques muito sutis, tá? Muito pequenos. E o maior toque dele é nesse dente que está cruzado. Então, quando ele fecha a boca, ele vai bater primeiramente nesse dente, tá? Então, aí é outro dente que, na verdade, são os mesmos dentes que a gente conseguiu ver lá na protrusão, ok? Bom, excêntrica. Aí eu volto lá para MH. Habilitar a mandíbula e volto para MH. Muita gente acha que é complicado começar no digital. Mas no curso você vai ver que é tudo guiado, passo a passo, do zero ao avançado. Bom, então aqui eu vou te mostrar uma outra funcionalidade, tá? Que é aqui embaixo, olha, nessa região aqui, onde eu tenho articulação da mandíbula. Então eu posso clicar com o botão esquerdo aqui, tá? E vejo uma função de colocar o articulador na mandíbula, tá? O que é isso? Eu vou ter um articulador onde eu possa também simular esses movimentos de abertura e fechamento, tá? E nesse caso é importante na cêntrica, ok? Então eu coloco o articulador, vou aqui, clico com o botão esquerdo, vou com o meu mouse exatamente entre os incisivos, clico nessa região entre os incisivos inferiores, tá? E coloquei o articulador. O articulador, ele está... eu prefiro que ele fique numa posição mais superior, então eu vou colocar ele aqui, ó, tá? Beleza? Articulador posicionado. Então, eu tenho o articulador instalado, tá? Então, qual é a função desse articulador? Ele pode fazer os movimentos de abertura e fechamento, tá? Então, aqui eu vou usar esses movimentos para que eu possa entender essa movimentação excêntrica, ok? Bom, então eu coloco na excêntrica, movo a mandíbula para a cêntrica, tá? E vou fazer articulação. Vamos ver agora como é que estão esses contatos nessa posição excêntrica. Então eu desabilito a mandíbula, só para ter uma ideia. Ó, olha só, são aqueles mesmos movimentos que nós vimos lá atrás, tá? Então o articulador já deixou, vamos mostrar de novo aqui, habilitar a mandíbula, tá? Então o articulador nessa posição
ele já está aberto o suficiente para que a gente consiga tocar em cêntrica, tá? Então, esse articulador, ele está posicionado dentro daqueles contatos que nós tivemos, tá? Então, aqui ele está em 0 milímetro, tá? Eu posso fazer a abertura de movimento, abertura e fechamento, tá? Observem nessa janela que eu preciso chegar em 0 milímetros, ó. Então, vamos lá. -3, 2, 0. Então, aqui ele está no mesmo movimento do toque em cêntrica. Beleza? Tá. Então, para eu entender o trajeto que essa mandíbula faz, eu vou mudar aqui, vou deixar ele bem lento. Eu vou animar esse movimento, vamos tirar o articulador. Eu vou animar esse movimento para mostrar o trajeto que essa mandíbula faz desde da mordida excêntrica até o deslocamento para a máxima intercuspidação habitual, que é para você entender essa diferença. Então eu pedi para ele voltar para MH, tá? E vou animar o movimento. Ó, observe o tanto que esse paciente faz de movimento para encostar todos os dentes e fazer a mordida. Então, isso me mostra que ele tem um grande degrau, uma grande dupla mordida, tá? Olha só, ele está excêntrica e quando fecha a boca. Então, o movimento dele é de fechamento, tocando principalmente esse lado e depois deslocando para NH. Ok? Tá. Então, na verdade, essa análise é importante, que é para nós nos localizarmos sobre as funções da mastigação. Ou seja, os movimentos que esse paciente está fazendo, certo ou errado, para chegar em máxima intercuspidação habitual e que vai ser mais um dado diagnóstico para que a gente possa fazer o planejamento desse tratamento. Ok? Então é isso. Esta é a aula de análise de oclusal dinâmica. Espero que você tenha aproveitado e te aguardo na próxima. Enquanto muitos ainda estão presos no convencional, você pode sair na frente no digital. Conheça o curso que vai te mostrar o jeito simples e correto de planejar e executar seus tratamentos ortodônticos no digital.